Em 1235, um homem que não conseguia andar na infância fundou o maior império que a África já viu. Há uma história que os livros de história não contam. Não porque seja falsa, porque é verdadeira demais. A história de um império maior que a Europa Ocidental inteira, com mais habitantes que toda a Europa da época, com uma Constituição de Direitos Humanos 750 anos antes da Revolução Francesa. Um empire que controlava 2/3 de todo o ouro do mundo medieval, que tinha cidades maiores que Londres e Paris, que produziu a universidade mais frequentada do século XV. E tudo começou com um menino que não conseguia andar. O povo Mandinka vivia no século XI sob o jugo do Império de Sosso. Pagavam tributos, eram humilhados, eram dominados. O rei de Sosso, Sumanguru Kante, era um governante que expandia seu poder, destruindo tudo o que encontrava. Reinos inteiros foram apagados, chefes foram assassinados, povos foram escravizados. E o povo Mandinka parecia não ter saída. Até que surgiu Sundiata. Sundiata Keita nasceu como filho de um rei menor, mas desde os primeiros anos de vida, algo estava errado. Suas pernas não funcionavam. Ele não conseguia ficar de pé, não conseguia andar. Numa época em que um rei precisava ser guerreiro, um príncipe incapaz de andar era uma vergonha pública. A mãe de Sundiata, Sogolon, sofria humilhações constantes. A segunda esposa do rei zombava dela abertamente. Dizia que seu filho jamais seria nada, que era uma desgraça para a família real. E Sundiata ouvia tudo, deitado no chão, incapaz de se levantar, mas processando cada humilhação, cada palavra de desprezo, acumulando algo que as palavras não conseguem descrever completamente. Uma determinação que só nasce quando alguém foi suficientemente humilhado para decidir que nunca mais vai se deixar humilhar. Um dia, a tradição diz que tinha 7 anos, Sundiata pediu uma barra de ferro. Os ferreiros trouxeram. Achavam que era curiosidade de criança. Sundiata posicionou a barra no chão, colocou as mãos nela e começou a se empurrar para cima. As pernas tremiam, o corpo resistia. Os músculos que nunca haviam sido usados protestavam com dor. E então, lentamente, com um esforço que testemunhas descreveram como sobre-humano, Sundiata ficou de pé. A barra de ferro entortou sob a força de suas mãos. E quando ficou completamente ereto, olhou para a mulher que havia humilhado sua mãe e não disse nada. Não precisou. Quando o pai de Sundiata morreu, a sucessão foi disputada. Sua mãe, percebendo que a vida do filho corria perigo, fez a única coisa que podia fazer. Levou Sundiata para o exílio. Por anos, a família peregrina de corte em corte, sempre bem-vindos, porque a hospitalidade era lei sagrada na África Ocidental, mas nunca em casa, sempre hóspedes, sempre dependentes da generosidade de outros. E Sundiata crescia. Nas cortes onde viveu, aprendeu tudo o que um guerreiro e governante precisava saber: estratégia militar, diplomacia, o manejo de armas, a arte de inspirar homens a lutar. Mas aprendeu também algo mais raro. Aprendeu a ouvir. Enquanto outros príncipes falavam e ordenavam, Sundiata sentava com os anciãos, ouvia as histórias, aprendia os nomes das famílias, as antigas alianças, as ofensas não resolvidas, os orgulhos feridos. Acumulava conhecimento humano da mesma forma que havia acumulado força física, pacientemente, metodicamente, sem pressa. Enquanto isso, na terra Mandinka, a situação piorava. Sumanguru Kante ficava cada vez mais poderoso e cada vez mais cruel. Havia uma lenda que o rodeava. Diziam que era invencível, que possuía proteção sobrenatural, que nenhuma arma podia feri-lo. E a lenda era suficientemente real para que ninguém ousasse desafiá-lo. Até que os exilados começaram a chegar até Sundiata. Chefes que haviam perdido seus reinos. Guerreiros que haviam visto suas famílias escravizadas. Anciãos que carregavam a memória do que o povo Mandinka havia sido antes da humilhação. Um a um, encontravam Sundiata onde quer que estivesse. E um a um, pediam a mesma coisa: volta, liberta-nos. Em 1235, Sundiata reuniu uma aliança de povos que Sumanguru havia humilhado.
Não era apenas um exército mandinka, era uma coalização. Mandinka, Dialonque, Bambara, outros povos que haviam sofrido sob o mesmo jugo. Unidos não por etnia, não por língua, não por religião. Unidos por propósito. A batalha aconteceu em Quirina. Os detalhes foram preservados pelos griots, os cantores e historiadores profissionais do Mali, que memorizavam a história com uma precisão que rivaliza com qualquer arquivo escrito. É importante entender o que eram os griots para apreciar como essa história chegou até nós. Em culturas sem escrita generalizada, a memória coletiva dependia de pessoas especializadas em memorizar e transmitir. Os griots do Mali faziam isso com uma disciplina extraordinária, memorizando genealogias de centenas de gerações, as circunstâncias de cada batalha, os nomes de cada chefe, as alianças e traições de cada era. Não era apenas tradição oral, era um sistema formalizado de preservação do conhecimento, com aprendizes que passavam anos memorizando, antes de poderem transmitir. Eram os arquivos vivos de uma civilização. E foi através dos griots que a história de Sundiata sobreviveu, transmitida oralmente por 800 anos, com uma consistência que ainda surpreende os pesquisadores modernos. Segundo essa tradição, a Batalha de Quirina foi decidida por um detalhe extraordinário. Sumanguru Kante era considerado invencível por seus poderes sobrenaturais. A tradição diz que o único material que podia feri-lo era uma espora de galo branco. Sundiata, informado por espiões dentro do campo de Sumanguru, preparou uma flecha com uma espora de galo branco na ponta. Quando a batalha começou, e Sumanguru avançou com toda a sua força convicto de sua invencibilidade, a flecha de Sundiata o atingiu. Não necessariamente fatal, mas suficiente para quebrar o feitiço. Sumanguru, o invencível, hesitou. E quando um líder considerado invencível hesita no campo de batalha, o que acontece com seus soldados é instantâneo e inevitável. O pânico se espalhou pelas fileiras de Sosso. Sumanguru fugiu. E o Império de Sosso, que havia dominado a África Ocidental por décadas, colapsou em horas. Aqui é onde a história de Sundiata se torna verdadeiramente extraordinária. Porque o que ele fez depois de vencer não foi o que a maioria dos conquistadores faz. Não massacrou os derrotados. Não escravizou os povos vencidos. Não substituiu a crueldade de Sumanguru pela sua própria crueldade. Convocou os chefes de todos os povos que haviam lutado com ele e os que haviam lutado contra ele também, e estabeleceu um pacto. A Carta de Manden, também chamada Kurukan Fuga, é considerada pela Unesco um dos primeiros documentos de direitos humanos da história. Inscrita na lista do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade em 2009. Escrita em 1235, 750 anos antes da Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, 550 anos antes da Declaração de Independência Americana. Ela estabelecia que nenhuma pessoa poderia ser escravizada por causa da sua raça ou etnia, que a vida humana era inviolável, ninguém podia ser executado sem julgamento, que havia liberdade de expressão e de comércio, que as mulheres deviam ser protegidas da violência, que ninguém devia passar fome enquanto o império tivesse recursos para alimentar a população. E mais, que os diferentes povos do império tinham obrigação de solidariedade mútua, de se ajudarem em tempos de necessidade. Não são princípios abstratos de um filósofo em Torre de Marfim. São leis estabelecidas por um guerreiro que havia sofrido humilhação, que havia visto o que o poder sem limites faz às pessoas, que havia decidido que o império que fundava seria diferente. Quando falamos dos fundamentos dos direitos humanos modernos, falamos de Locke, de Rousseau, de Jefferson. Raramente mencionamos Sundiata Keita e a Carta de Manden, porque a história que aprendemos foi escrita por pessoas que tinham interesse em manter a África fora da narrativa do progresso civilizacional humano. Sob Sundiata e seus sucessores, o Império Mali tornou-se o maior e mais rico do mundo medieval africano. Um território do tamanho da Europa Ocidental. 40 a 50 milhões de habitantes, quando a Europa, ainda se recuperando da peste negra,
tinha 35 milhões. Controle das rotas comerciais do ouro e do sal que alimentavam a economia mediterrânea. Um menino que não conseguia andar criou tudo isso, mas a história mais extraordinária do Mali ainda estava por vir. Porque o sucessor mais famoso de Sundiata, um homem chamado Mansa Musa, faria algo tão impossível que o mundo inteiro ficaria de joelhos. Ele pegaria toda a riqueza desse império e a levaria para uma única viagem. E o Cairo nunca mais seria o mesmo. Isso no próximo episódio.